galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, véspera de feriado, já tivemos ontem no dia 5 vários jogos interessantes, mudança de liderança, o Inter agora é o líder. E nessa quinta, 3 jogos. 2 no mesmo horário e um pouquinho mais tarde, 1 hora depois. Então tivemos agora, iniciando às 7 horas da noite, tivemos 2 jogos. É óbvio que só deu para me ver um. Tivemos Santos e Grêmio 0-0. Santos com seu time basicamente completo e o Grêmio com time praticamente misto. Misto não tinha Jael, acho que era o André, eu acho. Acho que jogou o André, o PP, depois entrou o André, Luan, Everton que está na seleção, Léo Moura, Cortez, não tem o Kahneman que está na seleção. Ou seja, time praticamente reserva ou um mistão, mas quase todo reserva. E o Grêmio conseguiu empatar fora de casa contra o Santos. Com isso, o Grêmio empata o número de pontos com o Flamengo, mas continua em 5º lugar. O Flamengo, muito da sorte, continua em 4º lugar, perdeu a posição. Palmeiras, muito bem perdida, e continua em 4º lugar. E o jogo que o seu amigo Magalhães viu foi o jogo Fluminense e Vitória. 0-0 o jogo. 0-0 o jogo. A torcida deu uma certa vaiada, reclamou um pouquinho. Resultado não foi bom para os dois. Também não foi completamente desastroso. O Vitória vem aí num bom momento com o Carpegiani. 2 vitórias e um empate. O Fluminense vem de 3 jogos sem vitória. Com esse resultado, o Fluminense ficou com 28 pontos em 11º lugar. O Vitória fica com 26 pontos em 14º lugar. Ainda tem o jogo América Mineiro e Vasco. Se o Vasco ganhar, o Vasco passa o América Mineiro. O Vasco passa o Vitória. O Vitória cai para 15º. Fica sendo o 2º time fora da zona de rebaixamento. Se o América Mineiro ganhar, o Vitória continua em 14º lugar. Sem problema, faz um pontinho, fica a 3 pontos do Sport, que é o primeiro, que abre a zona de rebaixamento. O empate era ruim para os dois, mas sim, não foi uma catástrofe, né? Foi para o Fluminense, que jogou em casa. Para o Vitória, foi um excelente resultado. E o jogo em si? Olha, meus amigos do Resenha. O jogo em si, pela proposta dos dois times, não achei um jogo ruim. Não achei. O Fluminense, lógico, sente a falta do Pedro, ainda está tentando encontrar a sua maneira de jogar com o Kaique. O Fluminense atacou bastante pelas 2 laterais. O Léo chegou muito à linha de fundo. O Fluminense teve oportunidade de fazer gol. Até acertar o último passe, mas faltou ali um pouco mais de capricho, um pouco mais de paciência, um pouco mais de sorte para essa bola entrar. Passaram umas 3 ou 4 bolas que o goleiro não ia pegar, que não tinha nem como pular. A bola passou zunindo, triscando a trave.
Fluminense foi melhor no primeiro tempo, teve chances no primeiro tempo. No segundo tempo, Fluminense também achei melhor, porém não teve chances também. Não é que não teve chance, teve chance. Mas eu achei que o jogo deu uma caída no segundo tempo em relação ao primeiro. Mas o jogo não foi ruim, o Fluminense não fez um jogo ruim. A torcida vaiou por causa do empate. O Fluminense não fez um jogo ruim. O Fluminense fez um jogo dentro das suas possibilidades. Dentro das suas possibilidades. O time tentou, ousou drible, tentou criar com o Luciano ali no lugar do Sornosa. Como ia ter muita dificuldade de criar pelo meio, jogou muito pelas pontas, muito pelas laterais. Se faltou alguma coisa do Fluminense, lógico, faltou gol. Faltou um pouquinho mais de inspiração pelo meio de campo, de criação. Mas mesmo com o Sornoso, o Fluminense já não tem isso, muito. O Fluminense tentou, esbarrou. No bom momento que o Vitória vive, você percebe que o Vitória já é um time arrumado, já está um time arrumadinho. Cabejani conseguiu arrumar aquela defesa. Você percebe nitidamente o Vitória diferente do que era. Você percebe nitidamente que o Vitória também gosta de trabalhar a bola quando taca a bola no pé. Então, dentro desse princípio, meus amigos tricolores, sei que vocês estão chateados. Fluminense, coloco aí. O Fluminense agora está a 5 pontos do Sport. Já uma vitória e 2 empates, ou 2 vitórias para ficar na zona de rebaixamento. Mas abriu um pouquinho. Poderia ter aberto mais, poderia estar com 30 pontos. Com 30 pontos estaria ali, 9º lugar, 8º lugar, colado com o Corinthians. Passaria Bahia, passaria Santos. Mas eu vou ser bem sincero, amigo tricolor. Na minha análise aqui, o Fluminense não fez uma má partida. Não fez. O Fluminense, na verdade, teve a grande chance de fazer 6 pontos. Lá contra o São Paulo e hoje contra o Vitória. E o que faltou mesmo Fluminense? Um pouco de sorte, competência, um pouco de competência na finalização e realmente um cara de área, realmente um centroavante. O Kaique ainda não se encontrou ali, porque o que teve de bolas dentro da área para disputa no alto, disputa embaixo, isso faltou. Faltou o centroavante e faltou um cara de criação, um cara para dar um toque diferente. Mas, meu amigo tricolor, eu vi o Fluminense fazendo o que ele podia fazer dentro do que o Marcelo Oliveira tinha. Não pode reclamar que não tentou. O Fluminense foi pelas 2 laterais. Os laterais subiram bastante. O Ayrton, o Léo foi bem. Chegou bem à área, time brigador. O Veraldo tentou. Poderia ter o Jadson chegado um pouquinho mais. O Richard chegado um pouquinho mais, mas ele também tinha que segurar ali um pouquinho atrás, porque o Vitória saia muito rápido no contra-ataque.
que faltou foi isso, um pouco mais de criação, um cara com mais presença de área ali para disputar mais aquela bola. Faltou um pouco ali um sincronismo ainda com o Kaique, talvez com o Pedro. Talvez não, com certeza com o Pedro seria melhor, que o Pedro é um pouco diferenciado, ele bate fora da área, ele protege um pouquinho melhor a bola, ele tem um toque de mais qualidade para colocar o companheiro na cara do gol. Então o Pedro fez muita falta hoje, muita falta. Mas o Fluminense tentou, cara, o Fluminense tentou da maneira que ele dava, não pode se dizer que não tentou, foi um time brigador, usou as duas laterais que a gente pede muito, ir para a linha de fundo, cruzar para dentro da área. E o gol do Fluminense, sinceramente, não sou por detalhe. O Fluminense está sofrendo pela fase horrorosa que os times do Rio estão passando. Tem uma nuvem negra no Rio de Janeiro. Já há algum tempo, de vez em quando, essa nuvem dá uma saída, mas já tem uma nuvem negra. A incompetência dos dirigentes destrói o futebol do Rio. E essa má fase está batendo em todo mundo. Se a fase está um pouquinho melhor, a sorte está um pouquinho melhor, o Fluminense tinha ganho o jogo. Mas o Fluminense amarga mais um jogo sem ganhar. Amarga um empate. E o Vitória? O Vitória, meu amigo baiano, porque se propôs, também fez um bom jogo. Não vi um jogo ruim, Vitória e Fluminense. Vitória fez um bom jogo, se defendeu bem, correu riscos, deu mais chance ao Fluminense, o Fluminense teve mais chance, propôs mais o jogo, mas o Vitória teve chance de fazer o gol. O Vitória, quando pegou a bola, também trabalhou a bola, não foi um time que ficou 90 minutos atrás. O Vitória teve contra-ataque, mas teve proposta de jogo, teve momentos que o Vitória ficou com a bola, o Fluminense recuado. Os dois times erraram alguns passos que proporcionou contra-ataque para o adversário. Tanto o Vitória errou passos que proporcionou contra-ataque para o Fluminense, como o Fluminense errou passos que proporcionou contra-ataque ao Vitória. O Fluminense tem, o Vitória tem um contra-ataque encaixadinho, tem uma proposta de jogo. O Vitória podia ter conseguido gol também, teve chance para isso. Teve uma chance que o Júlio César fez um defesaço. Gostei do time do Vitória. Do que eu via do Vitória antes do Carpegiani, que eu falava, olha, o Vitória dificilmente escapa da zona de rebaixamento. Porque eu estou vendo hoje com o Carpegiani fez uma mudança, olha, de se respeitar. É um time diferente, um time com uma certa consistência já ali atrás, sofre, é lógico. É um time que também está levando uma certa sorte, mas sorte não é demérito, sorte faz parte do futebol. Sorte faz parte. O time sem sorte não existe. O time sem sorte não ganha nenhuma partida. O time tem que ter sorte. Qualquer um, inclusive o líder, que é o Inter, tem que ter sorte. Sorte faz parte do futebol. E o Vitória está aliando a competência de estar se ajustando no esquema, de trabalhar também a bola, começar a tocar a bola bem, sair bem no contra-ataque, saber o que fazer quando sai do contra-ataque. Olha, dentro da proposta dos dois times, o Fluminense foi relativamente bem e o Vitória foi bem. Por que eu digo que o Fluminense foi relativamente bem e o Vitória foi bem? Porque fora de casa, o empate foi melhor que o Vitória. E o Vitória veio para o Rio, veio para cá, vamos ganhar. Não. A gente vieram para fazer o jogo, o empate era sensacional. A vitória, magnífico, né? E o Vitória conseguiu seu tempo, segurou o Fluminense. Tá aí, numa sequência de 3 jogos invicto, 2 vitórias e um empate.
está fora da zona de rebaixamento, está ali agora com 3 pontos fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Vitória deve jogar em casa. Então, de repente, dependendo do jogo, pode até se distanciar mais um pouquinho. Então, eu vejo que tanto Vitória quanto o Fluminense fizeram um jogo de regular a bom. Melhor, lógico, pro Vitória, que jogou fora de casa. Jogou fora de casa e fez uma partida bem arrumada, onde você já vê um outro Vitória. Você já vê um outro Vitória completamente diferente, que dá uma esperança ao time do Vitória, à torcida do Vitória. Na próxima rodada, o Vitória pega o Vasco em casa. Confronto direto contra o Vasco. Independente do resultado América, Mineiro e Vasco, é um confronto direto Vitória e Vasco, onde o Vitória pode jogar um concorrente mais para baixo e se distanciar mais do rebaixamento. E o Vitória, pelo que jogou hoje, tem condições sim, independente do resultado do Vasco, de ganhar do Vasco em casa. E o Fluminense tem um clássico contra o Botafogo. O clássico é clássico, pode acontecer qualquer coisa. E também é um confronto direto. Ou seja, os dois times têm confrontos direto na tabela. Rapaz, 24ª rodada, confrontos diretos na parte de baixo da tabela. Fluminense em 11º, Botafogo em 15º. Fluminense com 28, Botafogo com 26. Vitória com 26 e o Vasco, até terminar o jogo, com 24. Mas pode terminar com 24, com 25 ou com 27. Então, pode terminar o Vasco na frente do Vitória. Então, bons jogos no 24ª rodada. Mas nessa rodada, Fluminense 0, Vitória 0. Pior que o Fluminense, que empatou, mas não fez um mau jogo. Alguns detalhes não fizeram o Fluminense sair com essa vitória. Um pouco de sorte, um pouco de competência e a falta de um armador e de um centroavante. O Pedro fez falta. E no Vitória, a competência para se defender, um pouco de sorte para não tomar o gol, mas competência e sorte tem que andar junto. Conseguiu contra-atacar, teve chance de fazer gol. Conseguiu, quando teve a bola no pé, trabalhar essa bola, quebrar um pouco o ritmo do jogo. Então, por isso, o resultado foi bom para o Vitória também. O Fluminense, que jogou em casa, tinha que ter ganho, mas não ganhou. Então, meus amigos, tricolores e torcedores do Vitória, essa foi a análise do Magalhães. Então, curta, compartilhe e deixe seu like. Seu like é muito importante para o nosso canal. Conto com a participação de todos. Um grande abraço, valeu e até a próxima rodada. A fase não tá boa pro Rio, meu amigo tricolor. A fase não tá boa. Complicado. 3 jogos sem vitória. E o Vitória melhorando a olhos vistos. Parabéns ao Vitória por esse empate fora de casa. E o Fluminense tem que ser mais competente. Não tem jeito. Não tem jeito. E próximo jogo tem um clássico. Valeu, um grande abraço. Até mais. Fui, tchau.